Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Não tem como, né, querido, nossa vida ser a mesma a partir do momento que a gente se propõe a falar sobre Deus, a ouvir sobre Deus, a refletir sobre Deus, não tem como a nossa vida não ser maravilhosa. E hoje, queridos, né, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Romanos ainda, capítulo 2, versículo 13. Então, Romanos 2, 13. E ele diz o seguinte: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Amém. Bom, meus queridos, o grande ensinamento hoje é sobre a gente praticar, sobre a gente fazer, sobre a gente agir, né, conforme a vontade de Deus, conforme os ensinamentos de Deus. A gente tem falado aqui às vezes, né, sobre justo, né? Sempre na Bíblia várias vezes aparece, né, os justos, a oração de um justo, né, a postura de um justo. E o justo, né, perante a Bíblia é quem obedece, né? Aqui ficou bem claro, é quem obedece aos mandamentos de Deus, né? E aqui ele está dizendo isso, justos, né? Não são os que ouvem, né? Só ouvem, mas não praticam, mas sim os que obedecem, os que praticam, né? Então a gente tem que ter a palavra de Deus na prática, né? Ter a palavra de Deus na mente, né? No coração, mas na prática também, né? Nas atitudes, no dia a dia, né? Não adianta a gente saber a Bíblia, né, de trás para frente, de frente para trás, saber todos os versículos e decorar, e em toda a conversa, não, porque no capítulo tal, versículo tal, diz assim, mas, né, na prática, não aplicar nada disso, né? Então não adianta, não adianta. Então aqui, né, ficou bem claro, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos, né? Então não adianta só a teoria, né? Precisa ter a prática, né? Quando Jesus esteve aqui no meio de nós, ele ensinou, né, tudo, né, tudo na prática, não tinha teoria nenhuma, né? Jesus não se fechou, né, com os discípulos numa sala e olha, agora vocês anotem aí tudo. Não, né? Ele mostrava, ele dava exemplos, né? Ele, a conduta dele foi exemplar, né? O tempo todo, né? Então ele falava e ele dava ali, ele dava a prática também, né? Então o modo de tratar as pessoas, como tratar, o que falar, né? Perdoar, né? Aquela passagem que Pedro pergunta para ele, então quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7, né? Ele diz não, né? 70 vezes 7. Então ele só ensinou, né? Ele só deu ensinamentos ali na prática. Ele falava, é claro, ele, ele ia, né, juntava as multidões para ouvi-los, né? Ótimo, né? Ali era teoria, ele estava falando, mas ensinando, né? Mas mostrando na prática, né? Quem conviveu com ele, né? Como os apóstolos que conviveram com ele, viram, né? Na prática tudo que ele ensinou, ele mostrou ali na prática, né? Ele vivia tudo o que ele falava, né? Então é como a gente falou, né, não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Jesus falava e fazia, é a mesma coisa. Então é a mesma coisa conosco, né? Conosco. Nós falamos ontem, né? Acho que foi ontem, né? Nós temos que ser exemplos, né? Somos luz na escuridão, somos o sal da terra, né? Somos exemplos vivos, né? Então nós precisamos ser exemplos, precisamos ser imitadores de Cristo, né? A irmã Rose colocou isso,
o irmão Robson também, precisamos imitar a Cristo Jesus, né? E aqui, né, complementando, né, o que a gente disse ontem, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, colocar na prática, não é só a teoria, não adianta só a teoria, né? A teoria é muito bonita, né? Como eu disse numa conversa, pessoas citaram o verso tal, o capítulo tal, né? Quem falou tal coisa, né? Ótimo, maravilhoso, realmente é mesmo, né? Mas precisa aplicar tudo isso no dia a dia, aplicar tudo isso na nossa vida cotidiana, né? Então não é só a teoria, precisa ter a prática também, tá bom, Cristo? Então que hoje, né, nessa terça-feira, a gente reflita sobre isso, né? Eu estou, né? Que a gente reflita isso, eu estou, né, praticando as coisas que eu sei, eu estou praticando as coisas que eu estudo na Bíblia, eu estou praticando as coisas que eu aprendi, as coisas que Jesus nos ensinou, eu estou praticando isso, estou realmente fazendo isso, ou eu estou guardando aqui tudo na mente, tudo no coração, mas na hora de fazer eu faço ao contrário, eu faço diferente, porque eu não sou Jesus, paciência teve Jesus, eu não tenho, como que a gente está? Então vamos refletir hoje, né, nessa terça-feira, vamos refletir um pouquinho, né, sobre isso, essa passagem, Romanos 2:13, né? É fundamental, né, que a gente tenha isso no nosso dia a dia, né? Tenha isso na nossa vida, né? Precisamos praticar, né? Não é só a teoria, né? Precisamos colocar a Bíblia em prática. A gente lê a Bíblia é nosso manual de vida, ótimo, é isso mesmo, mas precisamos colocá-lo em prática. Precisamos ter a Bíblia realmente como a nossa bússola, né? Mas na prática, não só na teoria. Tá bom, queridos? Que a gente pratique a palavra de Deus. Acho que isso acho que eu consegui chegar na frase que eu queria, que a gente pratique a palavra de Deus, que a gente não apenas exemplifique, mas que a gente pratique. Tá bom, queridos? É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele e da salvação em nome de Jesus. Que hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem. Que Deus abençoe grandemente a nossa terça-feira e seja uma terça-feira recheada de bênçãos, de milagres, do agir de Deus em nome de Jesus. E que a gente perceba o agir de Deus todos os dias, nos detalhes, né? Nos detalhes que Deus age também. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos, até amanhã, com Deus. Tchau, tchau.